Graça e paz, irmãos. Tem um texto bem conhecido da palavra do Senhor, é sobre os discípulos que estavam a caminho de Emaús, né? Então, 2 seguidores de Jesus que 3 dias após a morte se encontravam a caminho para a vila de Emaús, cerca de 12 quilômetros distante de Jerusalém. Estavam tristes e sem esperança, quando se viram acompanhado por um estranho. Baseado nessa passagem aí, eu quero falar um pouquinho aos irmãos sobre 4 passos para vencer a depressão. A depressão, ela é uma doença, uma enfermidade que afeta milhões de pessoas. E ela pode acontecer a qualquer momento da vida de qualquer um. Tanto é que Jesus já se preocupava com isso, né, de uma forma bastante grande, quando ele dizia: não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, meus amados irmãos, a ansiedade, ela produz na pessoa um estresse tão grande, que ela chega a um ponto tão alto ali de estresse, de carga, que ela acaba caindo depois numa profunda depressão. Então, primeiro ela se preocupa com tudo e depois ela começa a não se preocupar mais com nada. Por exemplo, saíram da cidade grande para uma cidade pequena. Saíram do movimento, da agitação da cidade grande, de Jerusalém, para uma cidade distante 12 quilômetros de Jerusalém, chamada Emaús. Conversavam e discutiam. Então, aí os nervos à flor da pele. Olhar distante, como quem não vislumbra nada no horizonte. Não reconhecer um grande amigo que chegou e começou a andar com eles. Quando Jesus chegou, começou a andar com eles, conversar com eles, eles não reconheceram. Tamanho era o abatimento desses dois. O que mais? Estavam preocupados. A conversa que eles estavam fazendo mostrava preocupação. Estavam profundamente entristecidos. Tristeza corroía o coração desses 2 discípulos de Jesus. Um deles chegou a afirmar que Jesus era a única pessoa naquela região que não sabia o que tinha acontecido, como é que foi morto Jesus e tal. Ele passou a contar a história, e Jesus ouvindo, como se não soubesse. Como ele não conheceu Jesus, então ele narrou a história ali e disse: você é o único que mora em Jerusalém, que está nessa região aqui e não sabe desse fato? A morte de Jesus era a razão da sua desesperança. Eles estavam muito desesperançosos por causa que Jesus tinha morrido. Culpavam os líderes religiosos, os líderes políticos, pela morte, crucificação e morte de Jesus. Não acreditaram na mensagem dos discípulos, principalmente das mulheres que chegaram dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Então eles falaram ali para Jesus: ainda ouvimos falar que ele ressuscitou e tal, mas isso não dá para acreditar, né? Então eles estavam totalmente entristecidos e não acreditaram a princípio na mensagem que foi passada para eles. Confirmaram a sua desesperança com a mensagem negativa que ouviram dos seus irmãos.
Embora tivesse alguém dizendo que não, Jesus ressuscitou, falou comigo e tal, mas os outros disseram, não, isso aí não aconteceu. E eles preferiram acreditar no pior. A pessoa, quando está em depressão, assim, ela sempre acredita no pior, nunca no melhor. Alguém chega, fala uma palavra de ânimo para ele e tal, e ele começa a pensar, não, isso não vai acontecer. Mas aí, nós então encontramos aqui esses passos importantes que aconteceu na vida desses discípulos, que pode acontecer na vida de qualquer um de nós também, não é verdade? Primeiro deles, ouvir o evangelho de Cristo, porque a fé vem pelo ouvir. Embora eles não tivessem reconhecido Jesus no primeiro momento, mas eles ouviram o evangelho de Cristo. Jesus começou a dizer, começou a falar, começou a recorrer às Escrituras e explicar para eles o porquê daquele acontecimento. Então ouviram a palavra de Cristo e a fé começa a chegar, porque a fé vem pelo ouvir. Em segundo lugar, sentir o poder da palavra de Deus no coração. Pois eles disseram, porventura não ardia em nossos corações quando ele falava conosco? Amados irmãos, esta é a razão de tanta gente hoje ser fiel a Jesus. É que sente o ardor da palavra de Cristo no coração. E esta palavra, ela queima como fogo e ela transforma as vidas. Então eles passaram de um estado de depressão para um estado agora de novamente ter prazer em viver. Em terceiro lugar, voltar para o local determinado. Aquele local que eles tinham fugido, que eles tinham abandonado, que eles não queriam mais nem passar perto. Agora Jesus disse, volta para lá. Os irmãos de vocês estão lá. E vocês vão ter ali grandes alegrias ainda. Então eles imediatamente voltaram para Jerusalém, para poder agora dizer aos discípulos que eles tinham falado com Jesus, que realmente era ele que acompanhava eles pelo caminho e que agora eles reconheciam. E em quarto lugar, retornar à comunhão dos irmãos. Uma coisa também, meus amados irmãos, tem causado muito problema na vida das pessoas, dos crentes de nossos dias, é que alguns, por um motivo ou por outro, abandonam a comunhão com os irmãos. Isso não é legal, isso não é bom. Abandonar a comunhão não é legal. Procura, meu amado irmão, permanecer em comunhão com teus irmãos, seja onde for, seja pelo motivo que for, onde Jesus está presente, onde a palavra de Jesus é pregada, onde você pode sentir esta chama do evangelho tocando em seu coração, esteja ali junto com os teus irmãos, porque igreja é isto, é congregação, é congregar, é viver juntos, né? Como eu já falei em outras pregações, perseveravam nas orações, na doutrina dos apóstolos, nas orações, na comunhão e no partir do pão. Em tudo, Deus quer que nós estejamos juntos e unidos entre irmãos. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Amém e amém.